Olá! Estamos aí hoje com uma coisa bem especial, né? Vamos falar aí de preço, como colocar preço nas nossas bolsas maravilhosas. Uma coisa que é muito difícil, né? A gente não tem ideia, né? De como tá cobrando, ou o que e quanto estar cobrando, né? Vamos avisar aqui. Então é isso que eu venho conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como colocar preço nas nossas bolsas. Como colocar um preço que vale a pena, um preço que faça com que você não saia perdendo. Oi, Kátia. Oi, Cibele. Então, meu nome é Cláudia. Ajudo mulheres a ganhar uma renda extra com crochê, com bolsas de crochê em fio de malha. Esse é meu intuito. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre isso e para colocar preços, né? Ensinar a colocar preço nas bolsas. Quero agradecer desde já quem está aqui assistindo e quero pedir para que vocês mandem aviãozinho aí para as amigas, para aquelas amigas que estão em casa nesse horário também, que de repente queiram estar assistindo aqui com a gente, queiram estar acompanhando aqui essa questão aí de como colocar preços. Minhas tulipas estão entrando, né? Isso aí, vão entrando minhas tulipas aí para a gente estar conversando sobre isso. E para quem ainda não me segue, né, já vai me seguindo, se inscreve também no canal, tem um canal no YouTube também, onde eu estou sempre postando várias dicas, onde depois também vai ficar essa aula também salva para que vocês possam estar acompanhando. Assim como muitas de vocês, né, eu aprendi a fazer crochê aí com a mãe, com a avó, com a tia, com as pessoas que estavam por redor, né? Hoje eu tenho 43 anos, mas desde muito nova, né? Desde os meus 12, 13 anos, sempre gostei de artesanato, de artes em geral. Já fiz pintura, já fiz pintura em madeira, pintura em tecido. Comecei com pintura em tecido muito novinha, com 11 anos já fazia pintura em tecido, com 15 eu já ensinava a fazer pinturas em tecido. E depois, agora fazem uns 14 anos que eu me empolguei mais com o crochê e fazem uns 8 anos que eu estou somente, né, bem focada no fio de malha. A partir aí de um tapete que uma amiga queridona pediu para fazer e eu tive maior dificuldade para fazer e hoje eu quero ensinar um pouco e passar um pouco disso para que vocês não tenham dificuldade. Justamente com essa mesma amiga, na hora de cobrar, eu não sabia cobrar, gente. Eu cobrei somente o material. A sorte é que essa amiga, a sorte, né, que realmente era uma amiga, né, ainda é, e ela falou, não, Cláudia, eu não vou te pagar somente o material, eu sei o trabalho que dá para fazer algo nesse sentido. E ela me pagou, na época eu lembro assim que foi quase 3 vezes o que eu havia cobrado, que era o valor do material. Então foi algo assim que me marcou e a partir de então sempre fiquei me batendo, né? Como fazer para aprender a colocar preço nas peças. E é isso que eu quero ensinar hoje para vocês, como colocar preço. E eu vou colocar aqui bem passo a passo, tá? Como que faz para colocar, para precificar. Vou escrever, tá? Daqui a pouco eu vou virar aí o vídeo, vou escrever. Então, peguem papel, caneta na mão, rascunho, busquem aí uma caneta, um papel para anotar. Porque as dicas que eu vou dar, eu acredito que vão facilitar muito para vocês também quando tiverem que colocar preço. E aqui vou dar a ideia, né, de colocar preço nas bolsas, que é a bolsa que eu tô ensinando, né, que eu vou ensinar amanhã, que é a bolsa Rayane, que é essa aqui, que a gente vai fazer ela amanhã, né, que tá aqui atrás também, em algum lugar aí atrás. Mas as dicas que eu vou dar servem para qualquer peça que você vá fazer. Então, pega papel e caneta aí que já vou te ajudar. Então, aprendi, né, desde muito nova a fazer o crochê e às vezes a gente até cobra menos, né? Eu acredito que vocês também já devem ter cobrado menos, por até às vezes a gente não se valoriza e cobra menos e a gente pensa assim, nossa, se eu cobrar mais que isso, ninguém vai pagar. Porque a gente acha que é algo que a gente esquece do valor agregado no produto e a gente está pensando somente, nossa, às vezes a gente avalia pela gente, né?
Nossa, eu acharia caro para pagar tudo isso, então não vou cobrar isso. E isso é algo ruim, a gente precisa dar valor ao nosso trabalho. E hoje em dia tá muito em alta, feito à mão, já falei numa live esses dias, que tudo que é feito à mão tá muito em alta, porque você gasta muito mais do que só material. Então, e quantas vezes também você já deve ter escutado, né? Ah, você tá pagando pra trabalhar, ou você tá perdendo dinheiro, né? Porque você de repente tá cobrando aí menos do que deveria. E acontece mesmo, acontece da gente, vou tomar uma aguinha aqui, acontece mesmo da gente cobrar menos por não saber como cobrar. Ou vocês também já devem ter escutado aquele cálculo, multiplica por 3, né? Multiplica por 3, pega o que você gastou ali, pega o valor do fio e multiplica por 3. Quem aí já escutou essa dica? E eu vou dizer para vocês que não funciona. Eu vou provar porque o cálculo que eu vou fazer é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele vai mostrar o real valor do teu produto, tá? Então, o real valor que você pode cobrar sem ser injusta com a sua cliente, sem que você perca dinheiro, principalmente, né? E que você tenha também um lucro. Afinal, a gente faz as peças, a gente também quer ter lucro, né? A gente também quer poder, de repente, usufruir do valor que a gente está cobrando para depois fazer alguma coisa, comprar uma joia pra gente, comprar uma roupa pra gente, fazer algo diferente, porque a gente está trabalhando. Por mais que a gente adore fazer crochê, né? Mas a gente está trabalhando, a gente também quer ter algum tipo de lucro com isso. Então, o crochê moderno, oi Irani, seja bem-vinda, ele vai agregar muito mais do que somente, né, a questão de fazer o produto. A gente faz a peça, a gente entrega a peça, a gente tem uma embalagem e a gente precisa saber cobrar esse produto de maneira a mostrar essa agregação de valor. Às vezes até a gente escuta aí pessoas dizendo, se for muito barato não é bom. Não, a gente tem que mostrar que é bom e que tem valor e que, além disso, você está cobrando um valor justo, que você não está, de certa forma, né, enganando aí sua cliente. Então, prepara aí o papel e a caneta que a gente já vai calcular. E para que a gente possa estar fazendo calculando esse valor agregado, né, que não é somente o valor, o preço do produto, que na verdade também, assim, quando a gente compra um produto lá no mercado, né, tá tudo agregado. A gente não compra somente o arroz ali. Tem um pacote, tem toda uma produção, tem todo tudo que tem antes, tem todas as pessoas que trabalharam, tá tudo agregado. Então, quando o preço do feijão aumenta, é porque tem todas as outras coisas também, além da parte da produção, né, lá no campo que teve dificuldade, às vezes, né, a gente sabe que tem várias situações aí na questão desse tipo de produto, né, porque são produtos alimentícios que precisam de tempo bom, precisa ter o momento da colheita e coisas assim. Para nós também a gente tem que agregar tudo que vai valorizar e tudo que a gente precisa aí dentro do para nós fazermos nosso cálculo. Tem as horas que a gente definiu para escolher o fio, tem as vezes que a gente errou até na escolha do fio, tem as horas de trabalho, o modelo da bolsa que você resolveu fazer e muito amor envolvido, né? Muito amor envolvido, porque cada vez que a gente vai fazer, a gente não faz assim, até eu pelo menos se eu tiver injuriada, se eu tiver com TPM, se eu tiver sem né, irritada com alguma coisa, nem crochê eu quero fazer. Então imagina se você vai colocar essa energia ruim, né? Não, a gente põe energia boa, a gente coloca a energia que a gente tá feliz, que a gente tá alegre, que a gente passou um dia bom, que a gente tá um dia lindo que nem hoje, tá aqui em Curitiba por milagre da natureza, apesar que daqui a pouco tá marcando chuva de novo. Mas a gente quer estar com essa energia boa na hora de colocar também o preço do produto. E para isso tudo, a gente também vai precisar, né, calcular. E como é que calcula isso tudo, né? Não calcula. Amor, né? Amor no trabalho é muito importante. Isso em todas as áreas, né? Se você vai meio desanimada pro teu trabalho, não importa o que você faça, né? Se você vai desanimada, vai para baixo, todo mundo vai sentir. Né? Quando eu chego na sala de aula, eu sou professora também, quando eu chego na sala de aula, que eu tô meia para baixo, os alunos já falam, nossa, prof, hoje você não tá legal. E é bem isso mesmo. Então, a gente passa isso tudo e passa essa energia.
E a gente precisa tentar calcular isso tudo. E não tem como colocar tudo isso aí num valor, né? Num preço de algum produto. Mas a gente precisa cobrar, porque senão a gente vai estar entregando de graça, né? E olha que muitas vezes a gente faz isso, né? Mas a gente precisa cobrar. E por quê? A gente comprou o fio, a gente comprou a agulha, a gente nem cobra o valor da agulha, né? Porque a agulha é uma coisa que vai ficar ali, a gente vai usar sempre, então a gente nem coloca o valor. Mas a gente comprou o fio, a gente comprou né, os apetrechos ali, de repente, que vai ter o diferencial. A gente parou um tempo, e não é pouco, né? Para fazer. E para calcular tudo isso, que eu criei aqui uma fórmula, né? Criei um método, assim, a partir das minhas experiências, a partir de algumas outras coisas que eu vi, algumas outras experiências de colegas que eu vi também. E eu criei inclusive, um método para auxiliar isso. E falando sobre esse método e esse cálculo, amanhã na live de amanhã à tarde, às 4h07, onde eu vou ensinar a bolsa, também vou falar da planilha que eu fiz para esse método. Mas eu vou explicar ela todinha, tudo que eu coloquei nessa planilha eu vou estar explicando hoje também. E pegaram papel e caneta? Anota aí para mim, porque depois vocês podem alterar o cálculo em relação ao que eu fiz aqui. Eu vou fazer o cálculo, né, com uma média aí, mas vocês podem alterar. Para fazer esse cálculo, a gente precisa saber quanto que vocês querem ter de renda em relação ao crochê. R$500? R$1.000? R$2.000? Quanto que vocês querem ter de renda em relação ao crochê? 3.000, 5.000, 10.000? Nossa, né? Então a gente precisa saber quanto que a gente quer tirar de renda. Então, assim, às vezes você tá aí usando o crochê para uma renda extra, às vezes não. Tem pessoas que utilizam o crochê como renda principal. Então, precisa pagar as contas da casa também. Então, depende do que você quer. Eu vou usar aqui uma média, na hora de fazer o cálculo, eu vou usar uma média de R$1.000, tá? Mas vocês podem colocar aí 500, 1.000, 2.000 reais, que seria o valor que vocês estão pretendendo ganhar no mês em relação ao trabalho que vocês estão fazendo. Quantas horas você tem disponível para trabalhar com o crochê? Então, eu sei que muitas de vocês são donas de casa, trabalham fora, né? Aliás, quem trabalha fora também é dono de casa, né? Porque não adianta, a gente acaba agregando tudo isso, né? Eu falo sempre que quem foi aquela lá que queimou o sutiã, né? Que não deixou a gente em casa, cuidando da casa, que a gente continua cuidando, e também cuidando de outras coisas em casa, né? Mas, enfim, não teve jeito, bora trabalhar. Então, quantas horas você consegue se dedicar por dia? Ou, pelo menos, quantas horas aí na semana você consegue se dedicar? Né? No meio das 4 semanas que a gente tem no mês, quantas horas a gente consegue dedicar para o crochê? Isso é muito importante anotar aí também. Então, quanto você quer ter de renda? Quantas horas você consegue se dedicar por dia? Quantos dias na semana você tem para fazer isso? Né? Que daí a gente vai calcular o dia, quantos dias por semana e depois o cálculo das 4 semanas do mês. Eu preciso saber essas informações. Ótimo, Irani. Quem tem o dia todo, coloca aí uma média aí de 8 a 10 horas para trabalhar. Já conseguir tirar um pouco mais. Por que eu digo 8 a 10 horas? Porque a gente acaba, né, parando também para fazer o almoço, parando para fazer, para ir, né, para tomar banho, para se ajeitar, para fazer outras coisas. Então, quem consegue ter o dia inteiro aí, coloca aí, depois anota aí quantidade de horas e de 8 a 10 horas. Quem tem esse tempo todo para crochetar, consegue tirar mais. Então, isso a gente vai calcular para verificar quanto que é o valor da hora trabalhada de vocês, de cada uma. Então, com o valor, quanto eu quero ganhar, quanto que eu tenho de tempo durante o dia, a gente vai calcular a primeira parte aí do que a gente tem, que é a questão da hora trabalhada. Depois, você vai trabalhar na sua casa? Você tem uma sala alugada? Se você tem uma sala alugada, precisa marcar aí, coloca num cantinho aí, anota quanto você paga de aluguel, quanto você gasta de água, luz, internet. Se você trabalha na sua casa, você vai pegar um percentual disso. Então, assim, eu trabalho na minha casa, eu moro em 3 pessoas na minha casa, eu divido por 3 e eu vou dividir aqui a minha parte por mais uma pessoa, né? Que é o tempo que eu fico aqui com a luz acesa, com o computador ligado, usando internet. Então, você pode estar pensando aí quase como mais uma pessoa, divide o valor. Então, se você tem lá R$120 que você gasta de água,
divide lá por 4 e coloca o seu trabalho enquanto crochê também como uma parte dessa casa. Se você tem o seu ateliê, você vai ter, né, se você tem lá uma parte alugada, você tem que ver todos os custos, todos os gastos que você tem nesse espaço para você poder, a gente tem que cobrir esses gastos, né, senão tudo bem, às vezes no início, né? Tem pessoas que no início aí estão começando a trabalhar, às vezes tem que colocar um investimento, pedir, às vezes até algum empréstimo, pegar de alguém, quem tem ateliê próprio, né? Agora, quem trabalha em casa, e normalmente nós crocheteiras, a gente começa trabalhando em casa, né? Porque a gente usa, né, os nossos espaços. Mas é legal já colocar um percentual aí, uns 30% do que tem de água, de luz, de internet, de aluguel, se você paga aluguel, colocar aí pelo menos uns 30% disso no cálculo também da sua hora trabalhada. Porque você também, você está trabalhando, por mais que a gente ame, mas a gente também precisa ajudar a pagar as coisas. Então, são perguntas aí que vocês já podem ir anotando e respondendo aí. Então, se tiver aluguel, anota aluguel, se tiver valor de água, de luz, de internet, e depois você vai utilizar 30% disso. Quem tiver calculadora, o celular vocês estão usando para me assistir, mas quem tiver calculadora aí, e depois eu vou colocar os exemplos aqui e vai ficar gravado também, tá? Daqui a pouquinho eu vou virar aqui a câmera e a gente vou fazer todos esses cálculos novamente. Agora eu tô aqui explicando, daqui a pouco a gente vai calcular mesmo, fazer no papel aqui, como uma boa professora que sou, já guardei um monte de canetinha aqui colorida, para anotar tudo, para a gente poder deixar bem esmiuçado aqui esse cálculo. E depois, quem ficar com dúvida, consegue reassistir, manda também a mensagenzinha lá para mim, que eu vou estar auxiliando aí nessa parte aí, porque eu sei que não é fácil. Eu sei porque eu também tenho dificuldade e hoje consigo calcular com essas perguntas que eu tô falando para vocês. Então tá, depois dessas perguntas respondidas, custo fixo, aluguel, luz, água, internet, custos variáveis. O que são os custos variáveis? Custos variáveis é aquele custo que a gente não consegue precificar. Então assim, eu tenho, e tá em algum lugar aqui, que agora eu não sei onde está, mas enfim, vou pegar aqui a linha. A linha que eu coloco, né, a linha que eu costuro a etiqueta. Como é que a gente vai cobrar? Né? Um rolinho desse aqui é R$5. Mas esses R$5 tem tantos metros aqui que a gente consegue fazer, sei lá, nem sei, 100 bolsas talvez, né? Porque cada vai, sei lá, 50 centímetros, talvez 1 metro, vamos colocar que seja 1 metro para cada bolsa. Então, isso é um custo variável, porque eu não tenho como precificar, né? Se eu for calcular aqui por metro. Então, eu calculei ele como custo variável. A fragrância que eu coloco nas minhas bolsas, eu coloquei também como um custo variável. Quando eu compro ela, então eu vou usar, sei lá, durante um ano. Então eu pego o valor lá, paguei R$25 na fragrância, eu vou usar durante um ano, eu divido esse 25 por 12 meses. Então mais ou menos aí R$2 por mês que eu vou estar gastando daquela fragrância. As linhas de costura, né? Então você pode estar colocando isso se quiser também. Não é obrigatório, mas o que eu falo de custos variáveis são esses custos, tá? Com esses dados, eu já consigo calcular a hora trabalhada. Então, salário pretendido, os custos mensais, eu já consigo calcular a hora trabalhada. Depois disso calculado, depois de calculada a hora de trabalho, aí a gente vai começar, mas calma aí, tá? Não fique nervosa que eu já vamos fazer os cálculos. Depois que eu calculei a hora de trabalho, que eu sei quanto que vai custar a minha hora de trabalho, aí sim a gente vai pegar os materiais, tudo que a gente gastou para fazer a bolsa, o fio, a argola articulada, se usou, o mosquetão, se foi mosquetão, que mais? A corrente, se usou corrente, se não usou corrente, vai calcular também no fio, né? A argolinha articulada que foi colocada aqui, todas essas coisinhas a gente vai somar. A etiqueta que foi colocada, a embalagem para fazer a entrega, nós vamos somar tudo. E daí sim, após isso tudo somado, é que a gente vai calcular o preço da bolsa, tá? Então, nós vamos fazer aí bem passo a passo. Até porque, vou fazer passo a passo, porque assim, ó,
Eu compro a corrente, teve locais diferentes que eu comprei. A corrente eu já comprei em local que eu paguei R$ 15 o metro e já comprei em local que eu paguei R$ 27 o metro. E também depende, né? A corrente depende também da espessura, né? Essa corrente aqui tem um valor, se ela for mais fininha, tem outro. Se for aquelas mais grossas, mas mais, né, mais poderosonas, assim, né? Bem chiquetosas, tem um valor maior, é claro, né? E isso tudo vai alterar o valor da bolsa. A gente precisa colocar todas essas variáveis, né? Variáveis é o que varia de local para local. Eu comprei aqui, ó, mosquetão. Eu tenho mosquetão aqui que custou. Esse aqui custou R$ 7,90. Esse aqui, que é um de coraçãozinho lindo, que eu amei, custou R$ 6,90 o parzinho. Mas eu já paguei mosquetão, paguei argola articulada. Aqui tem umas outras. Esse aqui eu paguei R$ 7,90. Mas eu já paguei argola articulada um pouquinho maior que essa aqui por R$ 11 cada uma. Então, depende do que você vai conseguir comprar. Agora tá dando uma barateada novamente, né? Depois da pandemia, deu uma acalmada, mas durante a pandemia, que tava muito difícil de conseguir esses metais, teve momento assim, não faz muito tempo, eu paguei R$ 16 uma argola articulada. Era um pouquinho mais grossa que essas, né? Tudo bem, mas era R$ 16 uma. Então, tudo isso vai ter que estar calculado e vai ter que estar usado, tá, né? Dentro do seu cálculo da bolsa. Então, bora calcular. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, vou virar a câmera e vou colocar a fórmula para vocês. Vou escrever a fórmula aqui, que é: o valor da bolsa vai ser a soma dos materiais, mais o tempo para fazer a bolsa, vezes o valor da hora e mais vezes o percentual de lucro. Afinal, a gente também quer ter lucro, a gente quer comprar brusinha, né? Quer comprar um colarzinho, um brinquinho diferente, né? Quem aí não quer? Me diz aí se vocês não gostam de usar também um brinquinho diferente. Eu não sei quem não possa usar, né? Mas a gente quer né? Quer tá bem arrumada, né? Mulher, a gente gosta sempre de estar bem arrumada, bem com um brinquinho pelo menos, um batonzinho, né? Eu sou a da unha. É muito difícil vai ser muito difícil vocês me verem sem unha pintada. Eu não sei, eu tenho um negócio com a unha, eu tenho que estar sempre com a unha pintada. Eu acho lindo. Graças a Deus, Deus me deu uma unha que eu acho linda, que ela é funda, né? Comprida. Eu acho linda, então eu amo ver minha mão pintada, minha unha pintada. É uma coisa minha, né? Mas a gente quer pintar a unha, que é de vez em quando no salão também, né? Pintar o cabelo, inclusive o meu tá na hora de pintar, mas faz parte. Na hora de pintar, não fazer as luzes, né? Porque a gente, depois de uma idade, tem que esconder os branquinhos. Mas ainda tô super bem. Mas vamos lá calcular, então. Vou virar aqui a câmera, tá? Pra dar um segundinho aí. Vou colocar aqui, virado aqui, pra apontar pro papel que eu coloquei aqui. Eu tô pra comprar um quadro desses de professor mesmo, pra ter em casa. E não comprei ainda. E daí eu poderia fazer ele, né? Apontar direto aqui atrás apontar para trás aqui, colocar na parede. Mas como eu não comprei, então nós vamos virar a câmera e vou escrever aqui. E qualquer coisa, se não ficar bom, vou virar aqui, mas vai ficar assim. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco mais alto para vocês conseguirem ver a minha mão e o papel. Deixa eu ver aí. Beleza, estão vendo o papel? Coloquei um papel rosa, mas se o papel rosa ficar ruim, a gente troca para um papel branco, tá? Qualquer coisa a gente já troca aqui se precisar. Vou colocar aqui aí, vamos lá. Então, deixa eu só fechar uns negócios aqui no computador para colocar minha fórmula aqui no meu quadrinho aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que ter aqui é a fórmula. Então, a fórmula, vou escrever aqui, depois a gente vai ajeitando. Então, o valor da bolsa vai ser igual ao soma dos materiais mais vou abrir parênteses porque aqui vai ser o tempo
tempo para fazer, né? Vou colocar aqui tempo para fazer, vezes valor hora. Valor hora é o valor da hora trabalhada. E isso tudo aqui, vou colocar mais um parênteses aqui. Se alguém tiver dificuldade de matemática, depois eu auxilio, mas os parênteses é porque isso tudo a gente vai multiplicar por quanto a gente quer ter de lucro. Então, essa aqui é a fórmula que nós vamos utilizar. O valor da bolsa é igual à soma de todos os materiais que a gente usou, mais o tempo para fazer ela vezes o valor da hora, que já já nós vamos calcular, tá? E depois de tudo esses dois calculados, nós vamos multiplicar ainda um valorzinho aqui, um percentual de lucro para a gente ter aqui de lucro. E daí vou explicar para vocês como que a gente faz também essa questão do lucro. Então, a gente vai anotar hoje e depois vocês podem fazer também os testes aí com os valores de vocês, tá? Eu vou usar aqui alguns exemplos aqui meio aleatórios, mas depois vocês podem usar com os valores de vocês. Vou deixar isso aqui separado, porque agora nós vamos ter que fazer a separação disso aqui, né? Então, primeiramente, nós vamos calcular o valor da hora, quanto que custa a minha hora. Depois, nós vamos multiplicar pelo tempo para fazer. Quanto que é o tempo para fazer? Eu vou colocar um tempo aqui, mais ou menos, eu levei para fazer a bolsa. Porém, depois vocês vão avaliar com o tempo que vocês vão fazer a bolsa. E esse exemplo aqui, gente, serve tanto para essa bolsa que nós estamos fazendo hoje, que é a bolsa Rayane, quanto para qualquer bolsa que vocês vão fazer, tá? Eu estou exemplificando para essa bolsa, mas serve para qualquer bolsa e qualquer artesanato que vocês façam. Então, primeira coisa nós vamos fazer, calcular o valor da hora. Depois nós vamos fazer a soma dos materiais e depois a gente volta para essa folha aqui para a gente ver quanto que vai custar essa bolsa aqui. Então, vamos lá. Essa cor rosa tá legal? Tá bom de ver aí? Quem tá assistindo aí tá conseguindo ver? Ah, esse asterisco aqui, gente, isso aqui é coisa de professor de informática, né? Esqueci disso. Sou professora de informática. O asterisco é o vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui que o asterisco é a multiplicação, que é a mesma coisa do xizinho, do vezes. Acho que até vou escrever aqui de novo, porque isso é coisa de professor de informática. Que professor de informática, tudo quando é multiplicação, a gente coloca asterisco, porque no computador é assim que a gente trabalha. Então, vamos lá. Soma dos materiais, né? Materiais utilizados. Aí, vou somar isso com o tempo gasto, vou chamar aqui de tempo gasto para fazer a bolsa, xizinho, né? Vezes o valor da hora. E tudo isso, faltou um parênteses aqui agora, tudo isso eu vou multiplicar pelo algum percentual de lucro. Depois eu vou passar para vocês. Joga esse papel fora e vamos para o próximo. Já vamos voltar para cá depois que a gente tiver calculado. Então, vamos calcular o valor da hora. Peguei uma folha aqui separada para calcular o valor da hora. O valor da hora que a gente precisa verificar. Eu falei para vocês que para calcular o valor da hora, a gente precisa verificar quanto que a gente tem, quanto que a gente vai utilizar, né, de custos fixos e mais os custos variáveis. Então, primeira coisa aqui, eu vou colocar aqui do ladinho aqui, custos fixos. Custos fixos. E aqui eu vou inserir quanto que é o valor da água, o valor da luz, o valor do aluguel, se eu estiver pagando aluguel. Então, vocês vão fazer uma planilha assim, uma planilha não, né? Uma folhinha aqui. Então, assim, eu tenho aqui na minha casa é R$120 e eu quero ajudar, quero poder colaborar com R$40. Então, é o que eu posso pagar agora, eu tenho que tirar esse valor aqui do que eu tô fazendo. Então, você vai colocar esses R$40. Ah, não, eu não preciso. Meu marido falou que o que eu né, tiver aqui de renda com o meu crochê, eu posso usar para mim. Ótimo, então você pode deixar zerado luz e água e internet. Ah, não, eu quero colaborar aqui com metade do que eu tenho na minha casa, com os gastos da minha casa. Então você tem que avaliar como é que tá aí na sua casa.
Ah, não, eu preciso que saia tudo que eu gasto aqui da minha casa de aluguel, luz e água, internet, precisa ser do meu salário. Precisa ser da minha renda com o crochê. Então, vocês vão ter que verificar essas diferenças, tá? Eu vou colocar aqui, gente, um valor, até para facilitar pra gente, eu vou colocar aqui, tipo, R$ 50 de água, tá? E luz também. Então, R$ 50 de água, R$ 50 de luz. Internet, eu vou colocar também, porque assim, pra gente ter uma internetzinha um pouquinho melhor, pra gente estar assistindo algumas coisas, a gente precisa estar gastando aí um pouquinho também, né? Então, eu vou colocar aqui também R$ 50 de internet, tá? Se você tiver aluguel, você coloca aluguel também. Se não tiver aluguel, deixa zerado. Vai colocar só o que você for utilizar, ok? Nesse meu caso aqui, eu vou deixar sem aluguel. Os custos variáveis é aqueles custos que eu falei para vocês do perfume. Então, o perfume, a fragrância. Eu vou colocar aqui que no mês eu gaste ficou no cantinho. R$ 2 da minha fragrância nas entregas dos meus produtos. Eu gasto também mais os fios, né? A linha, não é os fios do crochê aqui, tá, gente? É aquele fio que a gente não consegue mensurar, que é o linha de costura mesmo. Linha de costura, aquela linha para costurar lá a etiqueta, aquela linha para costurar um botão imantado, que a gente não tem. Como é que eu vou colocar? Vou cobrar isso aqui que eu pago, sei lá, acho que é R$ 2 uma linha dessa. Não tem como a gente cobrar. Então a gente coloca aqui alguns centavos, só para dizer, né, que a gente tem esses custos fixos, custos variáveis aí, ok? Aí agora a gente soma esses dois aqui, tá? A gente soma esses dois. Então, aqui eu vou ter R$ 150 e aqui eu tive 2,10. Então, o meu custo, custos, né? Os meus valores mensais que eu tenho de gastos, né? Os meus gastos mensais, custos mensais que eu tenho, custos mensais. Guardem esse valor aqui. R$ 152,10. Beleza, vai ficar quebrado, não tem problema. Esses são os meus custos mensais, tranquilo. Agora, nós vamos calcular nossa hora trabalhada. Então, quanto que eu quero de renda? Minha renda pretendida. Falei para vocês que essa renda pretendida, ela pode variar aqui quanto vocês querem tirar na casa de vocês aí com o crochê, né? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3, depende do que vocês forem, de quanto, né, vocês vão ter de tempo, quanto vocês conseguem investir para isso. Tudo depende disso, né, gente? Então, eu vou colocar aqui que a minha renda pretendida para esse exemplo aqui vai ser de R$ 1.000, tá? Renda pretendida, ok. Então, já tenho aqui a minha renda pretendida, tenho os meus custos fixos. Agora, eu preciso verificar a quantidade de horas trabalhadas. Eu vou colocar aqui, ó, QDE. QDE de quantidade, tá? Não sei se vocês utilizam essa sigla, QDE de quantidade. Então, quantidade, horas, dia. Quantas horas eu posso trabalhar no dia? Quantidade dias na semana. E quantidade semanas. Então, quantidade de semanas vai ser 4. Quantidade de dias na semana. Se você tem os 5 dias, coloca 5. Se você não tem os 5 dias, coloca aí, tenho só 2 dias que eu consigo me dedicar para o crochê. Então, também assim, a gente tem que ser realista, né? Tenho só 2 dias, tenho 2 horas por dia e quero ganhar R$ 10.000 no crochê. É meio fora da realidade. A gente tem que colocar aí numa realidade que realmente seja plausível. Quantidade de horas por dia que eu consigo trabalhar. Então, vou colocar aqui que eu consiga trabalhar 8 horas por dia. Então, nós temos 8 horas, 5 dias na semana, 4 semanas no mês. Para calcular a minha hora trabalhada, nós vamos agora pegar vamos calcular agora a hora trabalhada. Nós vamos somar a minha renda pretendida, mais os meus custos mensais. Então, vou colocar aqui. Vou colocar a fórmula, depois vou colocar aqui como que vai funcionar. Hora
de trabalho igual ao, vou abrir parênteses novamente aqui, custos mensais mais renda, né, que é a renda pretendida, e tudo isso eu vou dividir pela quantidade de horas, dia, multiplicado, ó, eu fazendo o asterisco de novo, multiplicado pela quantidade de dias da semana, dias, e multiplicado pelas semanas. Então, vamos lá colocar agora isso na fórmula. Custos mensais. Custos mensais, tá lá, 152,10 mais R$ 1.000 que eu quero tirar de renda, divido isso por 8 vezes 5 vezes 4. Eu tô sem a planilha, sem vou pegar aqui uma calculadora aqui no computador para ver. Então, 8 vezes 5 vezes 4 vai dar 160. Então, aqui embaixo ficou 160. 1.000 mais 1.152 vai dar 1.152,10. E agora, vamos dividir ali o que vai acontecer. Igual 1.152,10 dividido por 160 deu R$7, 7,21. Então, a minha hora trabalhada custa R$7,21, baseado nessas variáveis aqui, gente. Ó, se aumentar tudo aqui, né, vai dar tudo um valor diferenciado. Se tiver um aluguel aqui, já vai dar um valor diferente disso. Isso aqui baseado nesses valores que eu coloquei. Então, deu R$7,21 com esses dados, tá? Depois vocês podem estar copiando, depois dá um pause ali no vídeo, copia certinho isso aqui. Então, meus custos mensais, R$652, porque eu só calculei aqui um percentual do que eu tenho de gasto na minha casa, tá? Dentro da minha casa, se eu tiver um ateliê, tem que ser um valor diferente. Se eu pagar um aluguel, tem que ser um valor diferente. Se eu tenho que arcar com todos os gastos, com tudo que eu tenho que pagar na minha casa, vai ser um valor diferenciado. Tudo vai mudar. Depois disso, a renda pretendida, eu coloquei R$1.000. Se você quiser ganhar 2.000, 3.000, 5.000, você tem que colocar aqui diferente. Quantidade de horas por dia. Eu consigo me dedicar 12 horas por dia ao crochê. Então, você calcula 12 horas. Eu consigo me dedicar durante os 7 dias da semana. Ah, não, só 3 dias da semana. Quantas semanas? Todas as semanas do mês? Beleza, coloca as 4 semanas. Esse aqui é o que vai menos mudar, né? Tomar aguinha porque a pessoa fala bastante. Então, tranquilo? A hora trabalhada? Deu para entender como é que faz para calcular a hora trabalhada? Ok? Então, vamos lá. Hora trabalhada, calculada aqui. Então, vou guardar agora essa folha e nós vamos agora para os custos dos materiais. Então, vamos lá agora para os custos do material dessa bolsa aqui. Então, o que eu vou fazer? Para essa bolsa, eu tenho a minha... Tá até suja de farinha aqui, gente. A minha balança, né? Que a gente tem aqui. A minha balança que eu vou calcular quanto que eu gastei de fio. Para essa bolsa, eu acabei, né, não pesei ela antes de colocar esse fechador aqui. Mas a gente coloca mais ou menos, né? Então, vou colocar aqui. Então, ó, deu vocês estão conseguindo ver aí? Deu 190, acho que deu para ver, 190 gramas para essa bolsa aqui. Pensando que eu vou usar corrente, tá? Depois eu posso até calcular, ó, que se eu for usar a alça, se eu pesar a alça também, ela já vai para 300 gramas. Então, ó, eu tenho aqui 190, eu vou arredondar para uns 200 gramas, né? Porque tem todos os acabamentos. Então, eu vou arredondar para 200 gramas e mais 100 da alça. Se quiser usar, vou fazer os dois cálculos, tá? Com a alça e sem a alça. Então, agora nós vamos calcular
os materiais. Então, custo dos materiais. Então, 200 gramas de fio de malha. Ok. Só que quando eu comprei o fio de malha, ele veio 500 gramas. Ou ele veio 1 quilo. Então, você tem que verificar quanto que você vai ter, vai gastar, né? Vai ter que calcular isso aí em relação a isso. Como é que a gente calcula? É regrinha de 3. Então, assim, se eu comprei 500 gramas e ele foi, o último que eu comprei a 500 gramas, gente, foi R$39. Que faz agora, que eu comprei um fio premium, tá? Era 500 gramas, era R$39. Se você comprar um fio no quilo, né? Se o quilo for a quilo, então assim, o fio residual normalmente é no quilo. Então, 23, 25, acho que eu paguei o último residual. Ah, não entendeu o final, Val. Qual o final? Eu não terminei ainda, Val. A gente calculou, ó, o valor. A gente tem a fórmula aqui do valor da bolsa. Aí, a gente tem aqui o valor da hora, que a gente chegou aqui no final, que vai ser R$7,21 por hora trabalhada. E agora, nós vamos calcular o custo do material. Quanto que a gente vai gastar de material para fazer essa bolsa. Ok? Então, ó, se eu usei um fio de 500 gramas, eu vou calcular em relação a isso. Se for um fio de 1 quilo, é um pouco mais fácil, porque daí se você comprou lá de 1 quilo, tava R$23, o quilo, cada 100 gramas vai ser R$2,30. Então, eu gastei R$4,50, né? Se for 200 gramas. Só que o fio residual, normalmente, ele é mais pesado. Então, provavelmente, você vai gastar um pouquinho mais do que 200 gramas para fazer a mesma bolsa, porque ele é mais pesado. No meu caso, eu paguei aqui, eu vou calcular aqui, vou colocar R$40 também para ficar mais arredondado. Então, R$500, 500 gramas, foi R$40. E eu preciso calcular quanto que é 200 gramas. Então, a gente faz a regrinha de 3. Lembram lá da matemática na escola? Na regra de 3, vou colocar aqui outra cor. A gente multiplica cruzado, né? Então, 500x vai ser igual a 40 vezes 200. 40 vezes 200 vai dar 8.000. X vai dar 8.000 dividido por 500. X vai ser igual... Divide por 500. Estou usando a minha calculadora aqui. Então, gastei R$16 nesses 200 gramas de fio. Isso, o valor da hora é esse 7,21 aqui, Val. Esse 7,21 que a gente chegou aqui no final, ó. Somamos os custos mensais, mais a renda, dividimos pela quantidade de horas que eu vou trabalhar no dia, vezes a quantidade de dias, vezes a quantidade de semanas. Se você quiser juntar aqui o dias vezes semanas pelos dias do mês, dá a mesma coisa, né? Ah, eu vou trabalhar 20 dias no mês. Então, é a mesma coisa. Multiplica a quantidade de horas vezes a quantidade de dias no mês. Chegamos a esse 7,21 aqui, que é quanto que vale a sua hora de trabalho. Nesses exemplos que eu dei aqui, com esses valores que eu dei aqui. Para cada uma de vocês vai dar valores diferentes. Agora, a gente vai verificar quanto que a gente vai ter de custo dos materiais. Então, de fio, eu já verifiquei aqui que de fio eu gastei R$16 para fazer essa bolsa aqui. De fio. Aí, só que para essa bolsa, além do fio, eu usei também 2 argolas articuladas, que dei o exemplo para vocês aqui, vou pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui que tá bonitinha, que é a de coração. Só que essa aqui é um mosquetão, não é argola articulada. A argola articulada é aquelas que a gente abre, né?
Ó, essa aqui é uma argola articulada. Ó, essa aqui, ó, o casalzinho, ó, as duas tá por 9,20 as duas. Então, eu posso estar colocando aqui, como eu coloquei duas argolas articuladas, 9,20 vai dar 4,50. 4,50 mais ou menos cada uma, né? Vou colocar aqui 4,50 cada uma. Como eu usei duas, aqui foi R$16. Aqui, como usou duas, vai dar R$9, né? Isso aqui, as duas, 2 vezes 4,50 vai dar o R$9 aqui. Que é o 9 que tá aqui na minha planilhazinha. Depois, se eu for usar corrente, então, se eu for usar corrente, normalmente a gente usa 1,10 m, 1,20 m de corrente. As correntes tem aí desde 25, 27, né? Tem diversos tamanhos. Eu vou colocar aqui 1,10 m. Se for R$25, vai dar R$27,50 se for usar 1,10 m de corrente. Ok. Então, agora, com isso, a gente vai somar a corrente, as argolas, a quantidade de fio, para a gente ver quanto que gastou de custo do material. Se você for utilizar algum tipo de fechador, tipo esse aqui, ou o botão imantado que dá para colocar por dentro, ou alguma outra coisa que você for utilizar, tem que também somar. No meu caso, eu só usei o fio de malha, as argolas, usei uma etiqueta, que é as etiquetas minhas que eu utilizo. Cada uma dessas etiquetas aqui, o custo delas é R$1, então eu já sei, porque quando eu comprei, né, eu já sei que a etiqueta minha é R$1, então eu vou colocar aqui R$1 dessa etiqueta, tem que colocar também. Isso aqui é para o custo da bolsa, então somando tudo aqui, eu tenho um total de 16 mais 9 das argolas articuladas, mais 27,50 da minha corrente, mais R$1. Isso aqui deu 53,50. Só que eu ainda não calculei as embalagens. Então, a embalagem ainda não tá aqui no meu cálculo. Precisa também colocar a embalagem. Então, vamos lá. Isso é para bolsa. Agora, eu vou colocar aqui embaixo para embalagem. Tem que estar tudo dentro. A embalagem, o que que eu coloco? Uma sacolinha que cabe ela, né? Que cabe a bolsa. As sacolinhas, essa que cabe essa bolsa é mais ou menos R$2,50. Um papel seda. Nossa, mas o papel seda, sim, gente, a gente paga também. Foi R$10, eu lembro, foi R$10 um pacote inteiro, no meu caso, como eu coloquei, né? R$10 o pacote inteiro com 100, então ficou 10 centavos cada folha. Uma tag decorativa, aquelas que eu coloco escrito, né? Obrigada por sua compra, produto artesanal feito à mão, alguma coisa assim. E esse daqui eu lembro que eu paguei R$4,50 e veio 10, então é 45 centavos. Então, tenho que somar isso também. R$2,50 mais 0,10 centavos mais 0,45. Isso aqui deu R$3,05. Então, o total de custo da bolsa, de custo, 53,50 mais 3,05 deu aqui R$56,55. Então, agora, nós vamos voltar lá para a primeira folhinha. Então, recapitulando aqui, revisando, né? A professora gosta de revisar. Calculamos aqui o valor da hora trabalhada, R$7,21. Calculamos o custo dos materiais utilizados. Chegamos aqui, então, que nós gastamos R$56. Claro que o mais caro, gente, por isso que às vezes, né, ó, o mais caro aqui tá na corrente. A corrente, essas correntes são caras. Então, você não dá simplesmente para você não cobrar a corrente é cara, tem que cobrar. Então, com essas informações agora, nós vamos voltar lá para a primeira folha. E agora, com essas informações, vamos ver quanto que vai ser o valor dessa nossa bolsa. Nossa Senhora Cláudia, vai ficar caríssima, né?
vai ficar caríssima essa bolsa. Então, vamos lá, vamos ver se vai ficar mesmo. Eu acho que não. Soma dos materiais. Então, agora, soma dos materiais, já tem o valor aqui dos materiais, R$ 56,55. Então, vou colocar aqui novamente. Valor da bolsa. Agora, eu vou colocar os valores dentro da minha fórmula lá que eu apresentei no início. Quem tá entrando agora, depois volta, assiste, que eu expliquei certinho, fizemos essa folha, passamos para mais duas separadas, e agora voltamos nessa para calcular o final. Soma dos materiais. Então, 56,55. Mais, quanto que é o tempo gasto para fazer essa bolsa aqui? Essa bolsa, ela não é muito demorada, porém, depende, né, da pessoa ter aí uma experiência, né? Porque tudo a gente precisa conhecer um pouquinho, né? Não dá para dizer assim que tudo é super fácil. Tem que ir fazendo, né? Fazendo, refazendo, coisas assim. Fazer mais do que uma vez. Então, eu vou colocar aqui que a gente tenha gasto 1 hora, tá? Para fazer ela. Porque, vamos dizer, tô aprendendo agora, vou ter que reassistir o vídeo. Então, vou colocar aqui 1 hora de assistir. Tempo gasto, vezes o valor da hora que a gente calculou aqui, ó. 1 hora são 7,21. E agora, a gente vai multiplicar por isso aqui pelo lucro. Quanto de lucro? Quanto que você quer ter de lucro com o seu trabalho? 50%? 20%? Quanto por cento de lucro você quer ter? Aí vai depender o que você quer ter de lucro. Esse lucro vai depender esse lucro vai ser o lucro que eu brinquei antes, né? Para comprar a brusinha, para pintar a unha, para se arrumar, né? Ou até para comprar mais materiais. Então, eu vou jogar aqui uns 30%, tá? 30% de lucro nessa bolsinha. Então, vamos calcular. 56 vezes 55,55 mais 7,21, né? Porque deu ali certinho 1 hora só, mais 7,21, deu 63,76. Agora, nós vamos multiplicar pelo valor e somar esse valor. Então, se eu quero ter 30% de lucro, 63,76, a gente faz na calculadora 63,76 vezes 30 e usa lá aquele carinha do porcento. Isso quer dizer que a gente tem que somar com esse lucro, né? Vai multiplicar aqui e vai somar com esse lucro. Então, isso aqui vai dar, vezes 30%, vai dar 19,13. Agora, eu vou somar esse 63 mais esse 19,13, que é o meu lucro. Então, eu vou somando isso aqui. Deixa eu colocar aqui para somar. 63,76 mais 19,13 vai me dar aqui 82,89. R$ 83 que eu posso estar cobrando nessa bolsa. Nossa, Cláudia, mas é caro. Ficou caro. Será que é caro ou será que a gente que não tem esse entendimento do que é caro, né? Se a gente colocar aqui, ó, se a gente só tirar e colocar aqui, em vez de usar uma corrente na alça, fazer com o próprio fio, já altera tudo. Se a gente fizer com o próprio fio, a gente vai aumentar um pouquinho aqui, né? Vai colocar aqui, lembra que eu calculei, quando eu mostrei? Deu 200 gramas fazendo com só a bolsa. Quando eu coloquei a alça separada, ela deu mais 100 gramas. Então, desse 16 aqui, daria 24, né? 200 aqui daria 24, mais 100 gramas aqui daria 24. Se a gente fosse dividir o 16, então quer dizer que cada 100 gramas desse fio é R$8. Então, se eu colocar 300, vai para 24. 24, eu já reduzo essa corrente aqui. Eu já consigo reduzir. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer fazer. Mas o valor que a gente poderia estar cobrando nessa bolsa seria mais ou menos isso, colocando 30% de lucro. Ah, mas eu acho que é muito 30% de lucro. Coloca menos, coloca lá 20% de lucro.
Se a gente colocar 20% de lucro, vai dar, em vez de ser 19 e 13, vai ser 12,75. Ó, já foi para R$ 76 a bolsa. Já vai ser, dá para cobrar R$ 75 a bolsa. Então, a gente já consegue estar reduzindo a partir disso. A gente só precisa cuidar para a gente não perder dinheiro, tá? Eu vou deixar aqui, depois eu vou inclusive tirar foto dessas folhas que eu coloquei aqui com esses exemplos, tá? Para vocês poderem estar utilizando. E assistam novamente a aula, né? Depois vai ficar gravada, assistam novamente aqui, caso fiquem com dúvida. Eu vou virar a câmera novamente, a gente volta a conversar e quem tiver dúvida me pergunta aí, que eu já vou explicando aqui. Deixa eu virar a câmera para mim. Nossa, quase mostrei toda a bagunça da minha casa aqui agora para vocês. Olha só, que perigo. Então, ó, que bom, Kátia, que bom que você gostou. Não pode perder dinheiro, justamente. Então, assim, você, né, lembra que eu falei? A gente gastou tempo, a gente gastou assistindo aqui a aula, fazendo o produto, a gente tem que receber também um valor que agregue. Outra coisa, essa bolsa eu calculei com o fio de malha premium. O fio de malha premium, ele é realmente mais caro, só que a gente acaba gastando menos, né? Gastei 200 gramas. Se for um fio de malha, o residual, ele vai gastar um pouquinho mais, deve gastar uns 350, eu acho, na mesma bolsinha. Porque o residual, ele é mais pesado, né? Normalmente o residual não é esse de poliéster. Esses de poliéster acabam sendo utilizados mais para prêmio. É difícil achar esse de poliéster quando é no residual. E esse aqui, ele é Esse aqui que eu usei ainda foi o da Morino Fios, e é bem gostoso de trabalhar realmente. E ainda assim, ó, eu não coloquei, né, não calculei essa abertura. Sim, tem o modelo pronto dela aqui, ó. Essa bolsa aqui, Lídia, ó, essa bolsa aqui. Esse é o modelo pronto, com a corrente, com as argolinhas articuladas, né? Nesse aqui eu coloquei uma argolinha de coração. Então, ó, essa bolsinha aqui você pode cobrar R$ 80, né? Calculou ali 83. Normalmente a gente dá meio que uma arredondada, né? Ou para baixo ou para cima, dependendo como a gente faz aí uma análise, dá para dar essa arredondada. Calculou ela, ficou calculado então em R$ 80, tendo aí 30% de lucro. Ela tem 20 centímetros por 15. Ela é 20 centímetros aqui por 15. E ela, ó, eu tô com um livro dentro dela, pra ela ficar, né, pra ficar bem aparente aqui. Eu tô com um livrinho dentro dela, mas ela cabe celular, cabe uma carteira pequenininha. Eu coloco até, essa aqui já peguei pra mim, já usei final de semana, agora já vai ser minha, né, acabou, já não tem mais. Ah, tá, aqui, ó. Ah, beleza, obrigada, Clau. Clau é Cláudia? Então, ó, aqui. Ela é 20 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, tem a corrente, a argola articulada que eu usei nela aqui, ó, é maravilhosinha, eu achei linda essa argolinha aqui, que eu usei uma argolinha de coração, ó, usei uma argolinha de coração, que eu achei que ficou muito graciosinha. Dei o nome dela de Rayane, porque a minha prima Rayane, que tem 15 anos, eu falei que olhei assim e falei, nossa, tá a cara de menina, assim, né? De menina aí de 15 anos pra usar, pra sair, pra eles irem, né? Dar uma volta. E usei aqui um fechador, mas dá pra usar também, dá pra fazer sem o fechador, e dá pra usar uma botão imantado. Essa aqui, ó, essa outra aqui é a mesma, só que é com essa que eu calculei hoje. Coloquei também aqui um fechador, só que em vez de usar a corrente nessa, eu fiz fiz a alça, né? A alça dela fiz no próprio crochê. Então, ela deixa um pouco mais barato, né? Consegue baratear. Coloquei também uma argolinha aqui, uma argolinha imantada. Esse aqui deve ter uns 2 milímetros, uns 2 centímetros, né? Uma argolinha imantada. Ensinei a fazer essa alça, inclusive tem um videozinho ensinando a fazer essa alça inteirinho aí no feed e tem ele também no YouTube.
essa bolsinha aqui, ó, também fica uma gracinha. Daí eu usei duas cores, né, fiz a alteração das cores aqui pra ela ficar também bem bonitinha. Então são dois formatos, fiz uma preta, que eu já dei de presente pra minha amiga, que tava de aniversário esses dias. Então, dá pra usar a imaginação, dá pra mudar de cores como quiser. E eu vou estar ensinando a fazer essa bolsa aqui, a bolsa Rayane. Vou estar ensinando a fazer ela amanhã à tarde. Então, hoje foi a aula de precificação, qual o valor que eu posso estar cobrando nessa bolsa. E amanhã à tarde eu vou estar ensinando a fazer ela completa. Eu ensinei a fazer a base dela na segunda-feira. Tem aí no feed também o vídeo, tá? Ensinando a fazer o início dela, para já ir crochetando, já ir fazendo, já ir pegando o jeito. Vai usar o fio de malha, uma agulha, tesoura. A princípio é só. Por quê? Depois, o restante das coisas, né? Argola e corrente, é só encaixar. Vou estar ensinando como encaixa também. Vou estar ensinando amanhã à tarde. Se tiver alguém ainda que não está inscrito, se inscrevem aí, que amanhã à tarde, se inscreve aí que vai receber um link exclusivo, tá? A aula não vai ser aberta no YouTube. Ela vai ser uma aula no YouTube, mas vai ser uma aula somente para quem tiver o link. Então vai estar recebendo o link pelos WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, tá? A Kátia já tá no grupo do WhatsApp, né, Kátia? Já vai receber por lá. Já vai receber pelo e-mail, quando a gente entra lá para fazer o cadastro, tá na minha bio ali o cadastro. Na bio do Instagram, quando a gente entra no Tulipa em Fios, logo ali tem um descritivo, Cláudia, crochê fio de malha, e tem um link. Clica naquele link e faz a inscrição. Aí vai estar recebendo você também, Irani? Beleza, que ótimo, você já tá no grupo também, isso aí. Vai estar recebendo pelo WhatsApp, pelo e-mail, o link para participar. Aí essas pessoas que estiverem cadastradas vão participar. Eu vou estar ensinando a bolsa, vou falar da planilha de cálculo que eu tenho também, vou apresentar todo o meu método, vou apresentar o que eu tenho para ofertar para vocês amanhã à tarde. Às 4h07 vai ficar gravado, mas vai ficar gravado para quem tem o link, para quem se inscreveu. Então não é assim, vai ficar gravado e vai passar para todo mundo. Não, quem tiver lá... Ai, que bom, Sônia! Que bom que você também já tá lá. Tô ansiosa também para amanhã à tarde para essa aula. Tô aqui fazendo o finalzinho dos preparativos, tô ansiosa pela aula também. Espero que vocês aprendam e depois façam. Então, se alguém e quiserem também tá mandando para alguém, já manda para se inscreverem. Opa, a Lúcia também. Ai, que bom, um monte de tulipinhas aí já aparecendo aí, que legal. Mandem para quem vocês quiserem ainda que se inscrevam, dá tempo de se inscrever ainda, até amanhã ainda dá tempo. E as inscrições, né, estão ali pelo bio do Instagram, pela bio. Dá para mandar mensagem, tem algumas aí que têm me mandado mensagem também solicitando algumas coisinhas, algumas dúvidas, tenho auxiliado também. Daqui a pouquinho eu vou assim que terminar aqui, eu vou deixar gravado isso aqui no feed e vou tirar foto dessas folhas, tá? E vou colocar ali num carrossel dentro do próprio Instagram para vocês poderem ver esse desenho aqui das folhas que eu fiz, tá? E amanhã à tarde espero vocês todas aqui pra gente fazer uma aula bem legal, pra gente crochetar essa bolsa que eu tô apaixonada por ela, desde quando eu criei ela, faz acho que um mês mais ou menos e pouco, que eu tive vontade de criar uma bolsinha assim, de usar crochê, né, só para usar com o celular. Eu já tinha feito outras, mas com outros pontos, né, com os pontos mais elaborados. Eu falei, não, eu quero fazer uma simples, né, vamos dizer assim, que eu quero que minhas alunas aprendam a fazer algo, consigam já fazer uma bolsa logo, para ter a bolsa, porque às vezes se a gente está com um ponto muito elaborado, às vezes confunde um pouco. Eu falei, então vamos fazer algo que a gente já consiga terminar e sair com a bolsa já usando. No final de semana já esteja usando a bolsa. E essa foi a ideia dessa aula de amanhã. Ai, que legal, Kátia. Ah, a Kátia é ligeira, já tirou os prints. Isso aí, Kátia. Eu também faço isso. Quando eu tô assistindo umas aulas que eu quero tirar uns modelos de alguma coisa, eu já faço o print no celular, já saio com as aulas prontas. Isso aí. E mandem então, e eu agradeço vocês estarem aqui. Olha, Lidiane, imagina que seja Lidiane o nome dela, né? Lidiane. Então, você tá no lugar certo, porque eu também só trabalhava com barbante e comecei a fazer bolsa e eu quero justamente... Aí, Júlia, vamos lá.
Vou te ensinar também, Júlia. Beijinho, Júlia. Manda beijo pras meninas, pras crianças, né? Pra menina e pro menino. É, a minha ideia é justamente passar todas as dicas, as coisas que eu tive de dificuldade, porque não conseguia, só ficava trabalhando com barbante. E a gente pensa às vezes, é a mesma coisa, né? Já faço crochê com barbante, agora é só fazer. Não é. Tem algumas dicas que deixam o crochê com carinha de crochê moderno. Carinha de quem você vai colocar aquele crochê, vai usar aquela bolsa, ou vai colocar né, um cesto em algum lugar, no banheiro, na tua casa, e você vai ver a diferença. Você vai bater o olho, você vai ver os pontos todos retinhos, né, todos alinhadinhos. Você vai olhar um cestinho, cadê um cestinho? Tinha um cestinho aqui. Ou você vai fazer né, uma base circular, onde os pontos estão certinhos, tudo alinhadinho, aonde você faz o acabamento, aí você nem percebe o acabamento. Se você olhar para o lado de trás, ó, cadê o acabamento? Falei que a única coisa que eu deixei foi uma pontinha aqui que ficou para fora, mas dá para usar até no carro, né? Para quem usa, claro que esse aqui tá grande, né? Poderia ser menor, mas dá para usar no carro ou fazer um chaveirinho, né? Quem faz chaveirinho tem que ter essas delicadezas, tem que ter os acabamentos. Porque você imagina você fazer um chaveirinho, a pessoa daí tá usando o chaveiro, um lado tá todo esquisito, cheio de né, de emenda, de nó, e do outro lado tá tudo bonitinho. Não vai ficar legal, né? Então é legal a gente fazer os acabamentos certinho, e é isso que eu quero ensinar para que vocês consigam fazer. E chaveirinho fica uma gracinha, gente. Tem uns chaveirinhos eu fiz como é que é? Lembrancinha de um aninho. Fiz umas borboletinhas. Ficou lindo. Ai, que legal, Vanessa. Você achou a calculadora da Círculo? Eu não baixei ainda. Me falaram também que é boa. Tem que até baixar. Eu não conheço ela ainda. Eu fiz a minha, né? Acabei fazendo a minha planilha. E a minha ideia hoje foi justamente fazer no papel, porque nem todo mundo tem essa facilidade, né? Às vezes a gente tem pessoas assim, eu tenho um curso que eu dou também no projeto social que eu faço aqui, e eu vejo assim que se eu levar a planilha, elas vão dizer, tá, mas eu, né, não tenho computador, não tenho onde abrir, não sabe nem como abrir no celular. Então a ideia eu coloquei aqui né, a calculadora da Círculo, ela é no aplicativo? Ou ela é só planilha? Porque daí às vezes facilita, né? Mas a ideia foi justamente explicar aqui no passo a passo, na mão, às vezes um pouco mais complicado, porque às vezes vai ter que, né, pegar e fazer e assistir a aula de novo, mas para que cada uma consiga encontrar o seu caminho, né? Encontrar a sua facilidade aí para poder fazer os seus cálculos. Essa foi a minha ideia hoje aqui. Tá bom? Obrigada, então, por vocês. Nós já estamos aqui. Nossa, já estamos 1 hora. Hoje essa live bateu recorde. Ah, legal, Vanessa. Eu vou dar uma olhada depois nela também. Então é mais uma dica aí para quem quiser estar utilizando o aplicativo, né? Baixa pelo Play Store. Dá para fazer também. E quem quiser usar o caderninho, tem aí a dica. Que bom, Vanessa. Que bom que você gostou. Que bom. E daí quem precisar assistir novamente, assiste novamente. E a gente se vê amanhã em 4 horas. Amanhã vai ser às 4, que amanhã é o horário normal, vai ser às 4 horas. Hoje tive que fazer mais cedo, que daqui a pouco eu já tô saindo, que eu tenho aula agora à noite. Mas hoje já fiz mais cedo pra gente poder ir pra aula mais tranquila. E amanhã às 4 horas, então a gente se encontra aqui. Beijo pra vocês, até amanhã!